Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Ziltônio, você já no canal Evangelho de Ziltônio. E hoje vamos trazer uma pequena meditação da Palavra de Deus que está escrito no livro de Provérbios. Eu espero que você goste e compartilhe esse vídeo para mais pessoas conheçam a Palavra do Senhor Jesus, amém? E diz assim, o livro de Provérbios, a gente vai ler do capítulo 1, a gente vai ler o versículo 7, pessoal, amém? E diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém, pessoal? Pessoal, essa pequena palavra, esse é um dos provérbios do rei Salomão. O rei Salomão, para quem não conhece, foi um dos reis mais sábios. O rei Salomão, ele foi governar Israel e como ele era um rei, ele não saberia como governar. Quando seu pai morreu e deixou o reinado para ele ficou um pouco temorizado. Por quê? Porque Salomão não sabia como faria para governar aquele povo. Então, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, ele pede uma orientação ao Deus. O que Deus faz? O que acontece? E, e Deus se apresenta àquele homem. Deus se apresenta àquele homem e diz: Pede o que tu queres. Pede o que tu queres. É uma coisa muito maravilhosa isso que Deus fez com ele. Você já imaginou que se Deus fizesse isso com você, o que você pediria? O que você pediria a Deus? Esse homem, Deus diz, pede o que tu queres. Pede o que tu queres. E ele pediu sabedoria. E Deus falou, porque tu não pediu a derrota dos teus inimigos, porque tu não pediu poder nem nada para você. Você pediu sabedoria para governar o teu povo. Não haverá um mais sábio do que você na terra. Não vai existir, nem nunca existirá. Então Deus deu a esse homem o homem mais sábio da terra. E não vai existir outro homem com a sabedoria igual à sabedoria de Salomão. O que é que vem nos refletir? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios o que? Diz o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor para você? Você talvez não conheça Jesus, talvez você seja católico, espírita, espiritualista, não sei. Talvez você não conheça essa palavra. Mas o temor do Senhor é o princípio do saber. E aqui diz dois ensinamentos muito maravilhosos para a gente. Primeiro, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mas primeiro, o princípio do saber. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ser uma pessoa abençoada? Você vai no temor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é quando você respeita a palavra de Deus. O temor do Senhor é quando você conhece os princípios da Bíblia. O temor do Senhor é quando você segue a palavra de Deus, você segue o que Deus diz. Se Deus diz não vá, você não vai. Se Deus diz não faça, você não faça. Muitas pessoas tem vivido de todo jeito, de toda forma, sem ter o temor do Senhor. O que isso significa? Significa que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, apta para ensinar, para te abençoar, para mudar a tua situação. A partir do momento que você não segue essas regras, você está sujeito a se tornar uma pessoa fracassada. Você talvez diga, mas irmão, muitas pessoas não conhecem a Bíblia e são prósperos. Próspero pode ser próspero financeiramente, mas você não conhece o íntimo daquela pessoa. Muitas pessoas, eles até são prósperas espiritualmente, mas por que as pessoas ricas se matam? Porque tem países aí que as pessoas são bem financeiramente e cometem suicídio. O índice é altíssimo em pessoas que têm tudo, irmão. Tem tudo que a gente, basicamente, a gente não tem. Às vezes a gente não entende isso. A gente acha que o dinheiro é a solução para tudo, mas não é. Aqui diz bem claro, o temor do Senhor. Quantas pessoas têm se dado mal na vida porque não temem ao Senhor? Quantas pessoas têm se dado mal na vida porque não conseguem entender que o temor, quando você teme, o temor significa você respeitar a lei de Deus. O temor significa você respeitar a palavra de Deus. O temor ao Senhor é você seguir as normas, as regras que tem na sua palavra, para você ser uma pessoa próspera e abençoada. Tem muitas regras que eu posso te ensinar. Uma das regras que eu sempre comparo que não seja uma regra que tenha um retorno para a sua vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que não conhecem o dízimo. A palavra dízimo quer dizer a décima parte. A partir do momento que você dizima para o Senhor, a Bíblia diz o que? Trazei os dízimos e a oferta para que a mantiver na minha casa e fazei-me prova de mim. É uma das coisas que você pode fazer prova do Senhor. Não importa a sua igreja. Não importa igreja A, igreja B, igreja C. Importa que você obedeça a palavra de Deus. Esse é um dos princípios
que faz as pessoas ser prósperas, que é você devolver a 10ª parte, e que é você fazer uma aliança com o Senhor. Isso é um dos exemplos. Tem outros exemplos da palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz: honra ao teu pai para que se prolongue o dia da terra. Quantas pessoas não têm honrado aos pais? Quantos filhos não têm honrado? E o que acontece? Muitos acidentes, mortes, os filhos se envolvem com coisas erradas. Por quê? Porque a palavra, o princípio, o temor, ele não tem. Os pais não têm o temor, que diz: teme ao Senhor, o temor do Senhor. Então tudo está coligado. A Bíblia, a palavra de Deus, ele é um manual de Deus para a tua vida. Quando você segue esse manual, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza que tua vida vai mudar. Um dos princípios que eu falei foi sobre o dízimo. Às vezes tem pessoas que nem são evangélicos e eles dizimam. Por quê? Porque eles criam no princípio do dízimo, que é exatamente dizimar. A Bíblia diz que quando você dá os 10% e você fica com aqueles 90 é seu. Os 90 é seu. De 100 reais você dá 10, os 90 é seu. Quer dizer, quando você tira, consagra aqueles 10 reais ao Senhor, os 90 fica abençoado. Os 90 vai render, os 90 vai se multiplicar. Isso aí é só você e Deus. Eu estou dando um dos exemplos do temor do Senhor. Então tem outros, tem sobre o casamento. Esse aí, o segundo que eu falei para você, sobre os filhos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Quantos filhos tem desonrado ao pai? Desonrado como, irmão? Como? Desonrar uma hipótese, quando o pai é da polícia e o filho faz coisas erradas. Aí ele está desonrando o seu pai. Isso é um dos exemplos. Conheço, quando eu era mais adolescente, eu me lembro isso muito bem. Um jovem que andava na época, eu não era nem convertido, andava com a gente, na turma da gente. O jovem, o pai dele era policial e ele vivia errado, vivia fumando coisas ilícitas, essas coisas que você sabe. Só que na época a gente era adolescente, a gente não fazia, né? A gente não é mesmo do mundo, mas a gente não fazia essas coisas. Mas esse menino fazia. O que aconteceu com esse menino? Ele estava desonrando o pai dele, porque o pai dele era um policial. Então o que aconteceu com ele? O fim dele foi trágico, foi triste. E ele foi atrás de droga num canto, até pegou a arma do pai dele e terminou sendo morto nessa época. Mas isso é uma das coisas que você está na Bíblia. Honra o teu pai e tua mãe. São 2 pontos, mas tem muito mais na Bíblia. Tem tudo que você possa imaginar. Tem sobre pais, sobre mulheres. A Bíblia diz o quê? Que o homem ama a sua mulher como o Senhor ama a igreja. E a mulher seja submissa ao seu marido. Quantas mulheres não são submissas e quantos homens não amam a mulher? Uma coisa está coligada com a outra. Não é que não é que a mulher vai ser sua escrava. Não, irmão. É submissão, não quer dizer escravidão. Submissão, praticamente, é a mulher respeitar o seu marido. Mas o marido tem que, primeiramente, amar sua esposa como o Senhor ama a igreja. E também não é fácil. São princípios da palavra de Deus. Como diz aqui, o vídeo já vai com 7 minutos, não quero que demore, que meus vídeos sempre são até 10 minutos, pequenas palavras pequenas. E diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Aí no lado B, mas o louco despreza a sabedoria e o ensino. Quer dizer, quando a pessoa é louca, quando a pessoa é insensata, ele é que despreza. Então, você tem que estar nesse, ou você é uma pessoa que teme ao Senhor, ou você é uma pessoa louca. Ou seja, aquela pessoa que não teme ao Senhor, ele se torna, como diz aqui, o louco despreza a sabedoria e o ensino. Então, meu irmão, minha amiga, você que está ouvindo essa pequena palavra, que Deus possa falar ao teu coração, que você comece a ler a palavra de Deus, que você comece a ser uma pessoa sábia. Esse livro do Provérbios, um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu mais amo na vida. Por quê? Todos a Bíblia é toda maravilhosa, mas esse porque nos ensina a ser sábios, nos ensina a ser prósperos, nos ensina a ser pessoas melhores e abençoadas, nos ensina a ser pessoas melhores para você e para seus familiares, para seus vizinhos, para todos, porque aqui ensina tudo o que você possa imaginar. Então, que Deus possa te abençoar. Vou fazer uma pequena oração para que Deus toque no teu coração e te abençoe. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, dá aqui uma pequena palavra amiga para o teu povo, para essa pessoa talvez que nunca tenha aberto a Bíblia, para essa pessoa que nunca ouviu falar do teu amor, que essa palavra de Deus fique no coração dela, que ela possa entender e ser uma pessoa sábia, que o Senhor abençoe a casa dela, que o Senhor abençoe a família dela, que ela possa um dia, meu Deus, vir te conhecer de fato e de verdade e venha ser uma pessoa sábia. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fica com Deus. Mais esse vídeo no meu canal Evangelista de Antônio, sempre uma palavra de Deus para o teu coração. Amém?